Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Aline, estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a radiciação e as suas propriedades. Primeiro, o que é a radiciação? Quando eu tenho uma raiz enésima de A, eu posso dizer que ela é igual a B se e somente se o B elevado a esse mesmo índice N vai ser igual ao meu A, que é o número que está dentro da raiz. Esse A a gente chama de radical. O N a gente chama de índice e o B, que é o resultado, a gente chama de raiz, tá? Então, eu tenho que pensar, o número B elevado a esse mesmo índice tem que dar o A. Vale lembrar que quando esse N é ímpar, quem está aqui dentro pode ser qualquer número real. Quando esse N é par, quem está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero para pertencer aos números reais a solução, senão não existe solução nos números reais. Então, vamos às propriedades. A primeira propriedade é que eu posso escrever a raiz, qualquer raiz, na forma de potência. Então, se eu tenho uma raiz enésima de A elevado a M, eu posso escrever isso como A elevado a M sobre N. A potência do meu radical fica no numerador e o meu índice fica no denominador. Um exemplo, raiz quarta de 16 ao quadrado. Opa, não apareceu aqui. Isso eu posso escrever como 16... a potência do 16, que é 2, sobre 4. Simplificando isso daqui, dá a mesma coisa que 16 elevado a meio, que é equivalente à raiz quadrada de 16, que a gente sabe que é 4. Tudo bem? A segunda propriedade, quando eu tenho o mesmo índice e a mesma potência, isso é igual ao meu radical. Exatamente porque eu posso escrever como fração, né? Então, vai ficar... Isso ocorre porque A elevado a N sobre N vai dar 1, essa divisão, que é igual ao próprio A. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Então, raiz quadrada de 4 ao quadrado vai dar o próprio 4. Pela simplificação do índice com a potência. A terceira propriedade, raiz enésima de A vezes B, quando eu tenho uma multiplicação dentro da raiz, eu posso separar em duas raízes. Um exemplo, raiz quadrada de 4.900. Por essa propriedade, eu posso separar esse 4.900 em duas raízes. Eu sei que 4.900 é 49 vezes 100. Então, eu vou fazer raiz quadrada de 49 vezes raiz quadrada de 100, que fica bem mais fácil de calcular do que essa raiz inicial. Então, isso resulta em 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, isso resulta em 70. Tudo bem? Quarta propriedade. Também é válida essa separação para a divisão. Se eu tenho uma divisão, eu posso separar raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Exemplo, raiz quadrada de 0,36. 0,36 é a mesma coisa que 36 dividido por 100. Então, vou fazer a raiz de 36 dividido pela raiz de 100. Raiz quadrada de 36 é 6 e raiz quadrada de 100 é
10. Isso é a mesma coisa que 0,6. Tudo bem? Então, vamos para a quinta propriedade. Quando eu tenho duas raízes sobre o mesmo radical, eu posso multiplicar o índice dessas raízes. Então, aqui fica a raiz enésima de A, e eu multiplico aqui o índice m vezes n. Um exemplo. Raiz quadrada de 81 sobre dentro da raiz quadrada de novo. Então, como eu tenho aqui índice 2 e índice 2, eu posso multiplicar os dois índices. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar a raiz quarta de 81. Como 81 é 3 elevado a 4, essa raiz vai ser 3. Tudo bem? Sempre que não tiver nada no índice, pessoal, se aqui não tiver nenhum índice, a gente considera que é raiz quadrada, tá? O índice é 2. Então, tanto faz eu colocar o 2 aqui ou deixar sem o 2, que é uma simplificação de notação. A sexta propriedade é quando eu tenho a simplificação dos índices com a potência. Se eu tenho aqui um n vezes o p no meu índice, e aqui eu tenho um m vezes o p, eu posso simplificar esse p, exatamente porque eu posso escrever como fração, né? E aqui eu vou ficar com n raiz enésima de a elevado a m. Um exemplo. Se eu tiver a raiz cúbica de 5 elevado a 12. Isso vai ser a mesma coisa que a raiz cúbica. No 12 eu tenho um fator 3, eu posso escrever ele como 3 vezes 4. E simplificar os índices, que isso vai ficar 5 elevado a 4. Tudo bem? É como se eu cancelasse esse 3 com o 3 que está no índice, como se eu fizesse essa divisão. Aí fica só 5 elevado a 4. É muito útil para simplificação. Então, de radiciação é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam nos comentários. Aproveitem para curtir o nosso canal. Até o próximo vídeo. Abraços! Olá! Gostaram dos vídeos? Agregou no seu aprendizado? Para assistir novamente, clique na imagem ao lado. Agora, se você quiser dar continuidade nos seus estudos, clique na imagem ao lado.